bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigeron e, mais uma vez, estamos aqui no quadro Caso de Sucesso DS. Esse quadro é um quadro que eu tenho aqui no canal no YouTube com o exclusivo objetivo de inspirar vocês e motivar vocês para seguir na carreira da ciência de dados. Uma parte importante, na verdade, do aprendizado que muitas escolas e pós-graduações deixam de lado é a parte motivacional. Eu acho que o aprendizado ele precisa estar atrelado à motivação. Existem várias formas de fazer isso e uma delas é a gente se inspirar em histórias de pessoas que trilharam um caminho que a gente está trilhando e chegaram onde nós chegamos. Por isso eu trouxe queridíssima Rai, figurinha carimbada aqui na comunidade DS no canal. Vocês conhecem a Rai de diversos meios, né? Provavelmente, se vocês estudam através do curso de Python do 0 ao 10, vocês já receberam a ajuda dela. Se vocês acompanham aqui o canal, vocês já viram ela no podcast também. Ela é uma das apresentadoras do podcast junto comigo e com o Omir. Mas a Rai, ela é muito mais do que isso, né? Ela tem uma história bastante inspiradora de como ela trilhou realmente o caminho da ciência de dados e como que ela está se desenvolvendo. E eu acho que é uma inspiração tanto para mim quanto para todo mundo. Por isso que eu trouxe ela aqui para falar um pouquinho os detalhes de algumas histórias que vocês não conhecem ainda, tá bom? Então, Rai, seja muito bem-vinda aqui, um prazer te receber no canal. Prazer é todo meu, uma honra. Rai, vamos começar esse papo descontraído, tá? Então, não é uma entrevista de emprego, né? Mas é mais um papo entre amigos. Queria que você se apresentasse para o pessoal, para quem não te conhece, falando um pouquinho de você, de onde você é, o que você gosta de fazer. Beleza. Então, pessoal, meu nome é Rayane, mas pode me chamar de Rai. Inclusive, eu prefiro. Todo mundo que pergunta, pode chamar de Rai, por favor. Então, acho que é a primeira vez que eu vou falar isso, antes de falar que sou bióloga, eu sou cientista de dados na Americanas. Acho que é um momento muito marcante na minha vida. Aí eu também sou bióloga, né? Sou mestre em ecologia de ecossistemas. E, assim, contando um pouquinho sobre mim, eu quis ser bióloga desde muito cedo, desde muito, muito cedo, acho que desde os 11 anos. Estava na quinta série, eu lembro o momento que eu decidi isso. E isso conta muito sobre mim, assim, essa etapa conta muito sobre mim. De que eu sou uma pessoa que não aceitava muito mudanças. Isso é importante porque mostra como foi difícil para mim todo esse processo. Então, eu sempre quis ser bióloga, sempre me vi sendo bióloga. E caminhei para isso, né? Caminhei desde meus 11 anos para, assim, óbvio que não foi estudando, né? Mas caminhei para ser bióloga. Eu sou uma pessoa, assim, muito caseira, muito, muito, muito. É muito difícil eu sair. Não, assim, a pandemia contribuiu muito para isso, mas eu realmente sou muito difícil de sair. Saio geralmente para casa de amigos, é sempre o mesmo lugar desde a quinta série. E aí eu gosto muito de assistir filmes, sou fissurada em filmes, gosto muito, muito, muito. Acho que se hoje, né, na época eu falava que se eu não fosse biólogo eu ia fazer cinema, aí hoje se eu não fosse cientista de dados eu ia fazer cinema, porque eu gosto muito. Gosto muito de animação, de musical, eu sou fissurada nisso. Gosto de jogos, mas não sei jogar muito. Então é isso, né? Eu gosto de coisas que ficam em casa. De vez em quando eu dou uma Legal. saída, dou mais parecida, mas esses são meus hobbies, assim, né? Basicamente falando. Bacana, Rai. E quando você decidiu, Rai, ser bióloga, trabalhar com biologia, como que você imaginava a sua carreira, assim, né? Como que quando você falou assim, eu vou ser bióloga, a gente sempre imagina, a gente tem sempre Sim, uma foto, né? Como que era sim. a tua imagem, assim, da tua carreira como bióloga? O que você queria fazer? Ó, como eu disse, né, eu decidi ser bióloga muito cedo, então é engraçado falar isso. Mas quando eu decidi ser bióloga, eu me via nadando com golfinhos. Era isso. Caramba, que Era isso que eu legal. queria fazer. Aí depois eu cresci, né? Fui amadurecendo, falei, ok, biologia é muito importante. Eu gosto muito de entender, né? Eu sempre falo isso, eu gosto muito de entender padrões. E a biologia basicamente é isso, organizar tudo por padrão. Então, resumindo biologia, né? Óbvio que tem muito mais coisa, mas é resumir as coisas por padrões. Então, classificamos os organismos de acordo com os padrões, fazemos nomes de acordo com padrões, tudo é padrão. E isso me encanta muito, acho que isso é muito legal. E aí, quando eu fui conhecendo a biologia, eu vi que a ligação entre nós, né, nós espécies, nós organismos, com o meio ambiente, para mim era uma coisa muito impressionante, porque Legal. são padrões mesmo, que relações, são relações. E depois que você entende isso, fala, cara, que doideira. É o meio externo influenciando nosso estilo de vida, assim. E aí foi quando eu me apaixonei por ecologia e falei, cara, é isso que eu quero. E aí eu sempre me vi muito aquela pessoa indo para campo, coletando coisa,
entendendo os bichos. Nunca me vi muito pegando, sabe, Richard, nunca me vi muito pegando bicho, porque eu não Entendi. gosto. Não que eu tenho medo, uma coisa assim, tenho medo, mas não é o foco principal. Eu sempre me vi, assim, mais de fora, sabe? Entendi. Ok, faço parte desse mundo, mas quero ver aqui de fora. E basicamente foi isso, assim, desde da minha construção, né, de carreira de bióloga, era essa pessoa que eu queria ser. Então, eu me inspirava em pessoas que entendiam esses laços, né? Então, para mim, sempre comportamento, sempre pessoas que mexiam com ecologia eram pessoas que eu me inspirava. Então, foi Que isso. legal, Rai. E aí você terminou o ensino médio, aí você foi para a faculdade, né? Fez a Aham. graduação em biologia, né? Depois você foi para o mestrado. E aí, Rai, da graduação para o mestrado era um caminho comum, assim? É, Pode falar, é desculpa. um caminho, nada, é um caminho obrigatório, assim, basicamente, Hum, para quem é biólogo, é um caminho obrigatório. Não, se você entendi. quer, assim, ganhar, aí falando financeiramente, né? Ganhar, além de conhecimento, óbvio, mas falando financeiramente, se você quer ganhar minimamente bem para sobreviver, o mestrado é um caminho obrigatório. Né? Não sei como que é nas Entendi. outras áreas, mas na área de ecologia, pelo menos, é assim. É assim, tá. É. E quando foi que você começou a olhar para a biologia, assim, que era das suas paixões desde pequena, e Uhum. começou a entender que talvez não era esse mais o caminho? Quando foi assim que você Ah, começou a questionar essas coisas, sabe? E aí eu quero aham. entender um pouco, Rai, se a ciência de dados ela foi uma carreira que você olhou e a partir disso você começou a questionar, ou se você já Uhum. questionava e encontrou na ciência de dados uma nova forma, assim. Me conta um pouco essa Sim. parte. Na verdade, assim, quando a gente está na faculdade, sempre tem aqueles momentos de, putz, será que é isso mesmo? E aí eu achava que era algo normal, assim, né? Ah, todo mundo se pergunta isso, né? Pelo menos em torno de mim, todo mundo se perguntava. E como eu disse, né, eu sempre fui né, muito contra mudanças. Para mim, mudar era uma coisa muito complicada. Então, toda vez que Hum, esse pensamento vinha, eu meio que afastava. Eu falava, não, calma, é só um momento, é só um período, vai ficar tudo bem. E aí fui levando a faculdade, eu sempre fui muito esforçada. De verdade, assim, isso começou na faculdade, porque no ensino médio tudo mais era mais, ok, era aquela aluna mediana, e aí na faculdade eu tive o pensamento de quero ser a melhor aluna da turma porque para mim era esse o caminho, né? Estudar. Então eu tinha que estudar para me destacar, para poder ficar conhecida, para poder seguir carreira. É, uhum, e aí isso começou a mudar assim mesmo, de verdade, começou a me incomodar muito assim que eu estava no metade do mestrado para frente. Por quê? Porque foi tudo muito direto assim. Eu saí da tá, faculdade, no mês seguinte já estava no mestrado, então eu não tinha tempo para parar para pensar. Era sempre assim, já tô entendi. fazendo coisa, já tô fazendo coisa, já tô fazendo coisa. Mas era um pensamento que sempre tava lá, sabe? De, putz, será que é isso mesmo? Será que eu... Era boa, né? Era boa, assim, no sentido... Sou boa. No sentido de que sei o que eu tô fazendo. Certo. Sei que tem espaço aqui. Só que isso sempre ficava uma... Será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida? E aí, como que entrou a ciência de dados, né? A ciência de dados não era um caminho pensável para mim, não foi o ponto que me fez mudar. O ponto que me fez mudar foi ter tempo para pensar. E quando foi esse momento, foi o Entendi. momento da pandemia, porque teve aquela pausa, né, de pandemia, aquele pico de pandemia, que foi no momento que eu terminei meu mestrado. Foi exatamente no momento eu terminei o mestrado, né, defendi no dia em abril, ou antes, não lembro direito. Foi no dia 1º de abril, então era o pico da pandemia. Minha apresentação foi a primeira apresentação por, por vídeo, assim, Vídeo. Aham. vídeo, e aí, quando acabou, né, não tinha mais espaço para doutorado, estava tudo muito fechado, então a gente não tinha, né, e sempre tem um períodozinho, assim, que você para estudar para o doutorado. E aí, nesse momento, eu não tinha o que fazer. E aí eu comecei a pensar, ter tempo para pensar, né, absorver tudo aquilo, falar, calma, vamos pensar agora. E aí Aham. eu me vi sem fazer nada, assim, no sentido de estudo, assim, eu tinha que terminar para publicar a minha dissertação, só que foi meio traumático o final, assim, né? Porque foi isso, foi pandemia, foi você vendo as pessoas, Total. tipo, mudando, tudo isso acontecendo. Aí eu comecei a observar e comecei a ver que realmente não estava mais fazendo sentido. Mas era aquilo, mudança para mim é muito complicado, era muito complicado. E aí eu Aham. comecei a tentar, né, insistir. Aí foi quando isso começou a ficar pesado. Eu comecei a insistir no sentido de, vou insistir nisso aqui, não, isso aqui, tô 6 anos nisso, tem que insistir nisso aqui.
E aí, o ponto mesmo, chave, assim, que eu falei, não dá mais para mim, foi quando eu fui convidada para montar aulas na universidade que eu me formei, fiz mestrado, doutorado no Mestrado e laboratório que tal. eu formei. Foi chamada para montar aulas. Aí eu fui montar aulas e vi que aquilo não estava me agradando em nada. Aí eu falei, calma, que se, tipo, o pico da minha vida, né, quando eu tivesse, cara, tô realizada, seria dar aula, e isso não estava legal nesse momento que eu tinha acabado de sair do mestrado, eu falei, cara, não é isso que eu quero. E aí foi o momento que eu falei, preciso de outra coisa. E aí soma que no mestrado, assim, né, durante o mestrado, a parte mais divertida para mim foi a parte de análise de dados. Foi entender o comportamento por meio Caramba. dos dados, foi, assim, a parte que eu achava que ia ser legal, que seria, vou lá ver os bichos na natureza, vou observar os bichos na natureza, para mim foi um saco, eu odiei. E aí eu Nossa, falei, Rai, que coisa. nossa, foi um saco, só de lembrar me dá um desespero. Caracas. E aí eu falei, cara, é isso, vou procurar alguma coisa que mexe com análise de dados. Para mim é isso, tá decidido. E aí quando eu decidi, eu demoro a decidir, né? Mas quando eu decido, falar é isso, vou fazer o que for. E aí juntei minhas últimas energias e falei, vou investir nisso aqui, porque é isso que eu quero. Que para mim vale muito mais do que assim, óbvio que eu tô muito feliz com o ganho financeiro, né? Que é muito maior. Só que para mim eu não consigo fazer uma coisa quando eu não tô motivada. Isso para mim é muito Entendi. importante. Aí meio que a motivação com a biologia acabou mesmo aí. Aí Entendi, foi Rai. isso. Caramba. E aí, como é que foi, assim, por exemplo? Porque eu imagino que você gostou da parte de análise de dados, mas até então a ciência de dados é desconhecida. Como é que você ligou os dois, Totalmente. assim? Como é que você falou assim, nossa, cientista de dados faz isso, que é um negócio que eu fiz no mestrado, então pode ser um caminho. Como é que foi esse Uhum. descobrimento? Foi procurando mesmo. Eu comecei a pesquisar assim, análise de dado, trabalhar com análise de dado. Aí eu comecei a ver que eu nem sabia que existia uma profissão chamada analista de dados, que eu era tão focada assim na Caramba, que biologia que eu não via as legal. outras coisas. Aí eu falei, ok, analista de dados. Eu fui ver que analista de dados fazia, que era basicamente o que eu fazia. Eu falei, ok, beleza, gostei disso Legal. aí, legal, legal. E aí, eu acho que estava começando um pico assim de ciência de dados, né? Começando assim, um pico que eu falo de começar a falar sobre ciência de dados, que Sim. aí caiu, eu não lembro onde foi, mas caiu o termo ciência de dados. Eu falei, ciência de dados? Que estranho. Aí fui Estranho. ver. Falei, ó, ciência de dados. Falei, beleza, vou dar uma lida sobre. Aí vi uma descrição de uma faculdade. Aí fui ver assim, o que a faculdade estava falando. Falei, cara, isso aí é o que eu faço no mestrado. Como assim? Tipo, é uma parte do meu mestrado, a parte que eu mais gostei, toda em uma profissão. Eu falei, caraca, que doideira! Ó, que legal. O que eu queria fazer foi exatamente isso. Foi não. Aí eu fiquei, Que não é legal. possível. Não, Ah, aí foi muito chocante para mim que saber que isso massa, velho. existia. Aí eu comecei a falar, cara, acho que achei. Aí fui falar, né? Fui falar com minha mãe. Falei, mãe, olha só, investi 6 anos, tá? Me desculpa, porque minha mãe, assim, me ajudou a pagar a faculdade. Falei, me desculpa, mas acho que eu achei uma coisa que eu gosto mais. E minha mãe Que sempre me legal. apoiou muito, assim, sempre me apoiou muito. Ela falou, filha, é isso? Eu falei, é isso. Ela falou, então vai. E aí, assim, precisava de um apoio dela, né? Porque eu realmente desisti, assim, da biologia, né? Desisti no sentido de Sim. não vou mais trabalhar com isso, vou focar em estudar ciência de dados, porque é isso que eu quero. E aí Uhum. foi isso, assim. Foi quando eu descobri. E aí comecei a ver vídeos no YouTube. E falei, cara, é isso que eu faço. E aí, Massa. hoje em dia eu ligo, né, que ciência de dados não era falado. E aí, o meu primeiro estágio foi com uma pessoa que estava fazendo. Olha isso. Aí depois eu parei e pensei, falei, caraca, ele estava mexendo com ciência de dados. Que ele estava basicamente prevendo o território de uma espécie de aves daqui, né, que eu trabalhava com aves. Ele estava Aham. prevendo onde esse território iria estar caso as mudanças climáticas continuassem do jeito que estavam. Então, ele Nossa, que previa legal. para que lugar esse território iria, porque essa ave, ela é de locais que não tem árvores grandes, né? É só arbustos, assim. E aí ele Ah, estava vendo e prevendo onde esse território iria e se essa ave conseguiria sobreviver ou não. Eu falei, cara, que doideira. nossa, E que aí eu, incrível, velho. muito legal. Aí hoje em dia eu falo, caraca, ele fez um modelo, cara. De modelo, pô. Fez um Olha. modelo. E falava, né, sobre o modelo aqui. Eu falava, cara, o que é modelo? O que você está falando Que de isso, modelo? O que é né? modelo? Aí Nossa, que legal, hoje em dia Rai. eu falei, caraca, entendi. Entendi tudo Que agora. Já massa, que gostava sem nem massa. saber. É, só precisava de um nome, né? Só De dar um precisava do nome para nome. aquilo que você gostava, Exatamente. né? Incrível, Rai. Exatamente. E foi nesse período que você me achou, Rai. Como é que você me achou, velho? Foi. Acho que eu não te Caraca, perguntei isso. Como é que nunca foi? perguntou. Foi assim. Eu comecei a pesquisar e eu decidi. Falei, é isso que eu quero ciência de dados. Só que eu não entendia o que era ciência de dados. Eu falava, Nem beleza, aonde ia faz trabalhar, nem nada. Assim, você nada, queria fazer nada, aquilo, nada, mas como nada. que você ia fazer ainda não. Ah, tá. Nada, eu não sabia nada, eu só sabia que fazia o que eu queria fazer. Falei, beleza, é isso que eu Aham. quero.
E aí eu falei, cara, eu preciso de alguém que fale para mim o que que isso faz, né? Na prática, assim, né? No trabalho, como que você usa isso no seu Como trabalho? que é? Como Certo. é que é? E aí eu comecei a pesquisar e não achava ninguém que falava diretamente o que fazia, só códigos e códigos e códigos. Eu falo, cara, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, não é livro, eu não quero uma coisa de livro, eu quero que alguém fale, ó, eu uso isso aqui assim, assim, assim. Porque eu sou muito assim, né? Me mostra como é que você usa, que eu vou saber usar em outros lugares. E Perfeito. aí eu falei, cara, vou dar uma pesquisada em ciência de dados aqui no Instagram. Aí procurei, assim, ciência de dados no Instagram. Não sei se foi ciência de dados ou data science. Aí eu pesquisei, aí eu achei você e várias pessoas. Aí eu fui primeiro em outras pessoas. Aí eu mandei mensagem, a pessoa não me respondeu. Eu falei, beleza, também não é obrigada a responder. Aí eu te Aham. mandei mensagem e já tava no momento assim, de que eu, beleza, depois eu vejo isso. Aí eu larguei o telefone. E aí você me respondeu. Aí eu vi na hora que você Ah, respondeu, nossa, eu lembro até hoje a mensagem, fala, não faz projeto Titanic, faz isso, isso e isso. Eu não sabia nem o que era projeto Titanic. Eu falei, projeto Titanic? Eu falei, deve ser algum, algum modelo, sei lá. Aí eu falei, aham. beleza, não vou fazer projeto Titanic. E aí eu comecei a te acompanhar no YouTube, né? Vi que você tinha uns canais no YouTube. Aí, igual, acho que foi o Djalma, né? Ele falou exatamente isso, que foi o vídeo mais famoso, que é o que eu faria para me tornar cientista de dados. Eu falei, é Sim. isso. Era isso que eu precisava, de alguém que falasse que eu sou muito assim também, né? Eu preciso de alguém que me oriente, que fale, que eu vim da biologia, então era orientador o tempo todo, né? Então, você Total. falava assim, basicamente, faz isso aqui no segundo mês, isso aqui no segundo mês, isso aqui, e é isso. Eu falei, cara, é isso. E aí, mas o que percebi que, para mim, assim, você era muito diferente das outras pessoas, foi que você tirou um tempo da sua vida para responder uma pessoa que estava claramente desesperada, porque eu estava muito desesperada. Eu mandei mensagem, olha, isso aqui, eu não sei nem o que é ciência de dados, me fala aí. E aí você respondeu com toda a paciência do mundo. Eu falei, cara, é isso, é isso. E aí esse vídeo, assim, Legal. foi o vídeo que eu falei, cara, esse cara sabe muito o que tá falando. Sabe muito o que tá falando. Porque ninguém cria um passo a passo assim sem saber o que tá falando. Aí foi isso, foi assim Que que eu legal, te Rai. conheci. Que Foi. massa, velho. E aí eu lembro que dessa parte eu lembro. Aí eu lembro que a gente tava trocando ideia no Instagram, eu tava te ajudando com algumas coisas lá. Aí em janeiro do ano passado a gente fez o curso de Python do 0 ao 10 Uhum. no ao vivo no YouTube, né? E você tava Sim, lá, né? Você fez esse tava. curso com a gente, não foi? Todos os dias, todas as quartas, todos os dias, não, todas as quartas. Tava lá porque foi um momento que, assim, eu tinha começado uma faculdade sem de dados, mas foi horrível. Nem culpo muito a faculdade, né? Culpo mais assim, não culpo, mas é o período, né? Ninguém sabe muito o que é ciência de dados. Botar isso numa Sim, graduação é muito complicado. É muito com complicado. certeza. Então, não dá para você culpar, né, uma faculdade por isso. Porque tá em alta, vão fazer curso, só que não tem aquela estruturação. É, e aí, eu tava assim, decidida realmente a fazer ciência de dados, e eu falei, cara, eu preciso de um lugar que tem essas pessoas acumuladas, assim, querendo aprender. Porque isso motiva, né? Você tá com pessoas que querem aprender, isso motiva muito. E Total. aí eu não tinha condições de entrar na comunidade ainda, e eu só pensava, eu preciso colar com esse cara. Eu preciso, assim, tá nos cursos que esse cara faz e aproveitar tudo que for gratuito que esse cara faz, porque é o momento que eu posso estar lá, né? Que ele pode me mostrar a coisa que ele faz na prática, porque eu já conhecia, né, o método, Perfeito. assim, conhecia a comunidade, só não tinha condições de entrar ainda, mas conhecia tudo e falei, cara, eu preciso estar num lugar que as pessoas querem a mesma coisa que eu e saibam o que estão fazendo. E aí eu falei, cara, eu vou participar disso como dar tudo de mim. E aí a parte de ajudar as pessoas, né, que assim, para mim é isso. Eu acho que quando você ajuda alguém, você tá no mesmo caminho que a pessoa, né? Então, para mim isso nem entra em questão assim. O pessoal fala, você ajuda todo mundo, para mim isso nem é questão assim. Porque eu não me imagino não ajudando alguém. Porque Sim. eu tava lá, sabe? Eu tava e tô lá, tô nesse caminho. E aí isso foi muito importante, por quê? Porque se não fosse você, eu não estaria aqui. Então eu penso assim, cara, eu preciso ser para alguém o que o Megan foi para mim. Porque eu sei o que é estar do outro lado. Eu sei a dor que é, eu Total. sei, cara, o desespero que é. É só isso que eu penso. Falo, cara, eu tive alguém que falou, olha, calma, pensa nisso, nisso e nisso. Então eu quero ser essa pessoa para as pessoas. É basicamente isso. Por isso Que que eu legal, gosto de Rai. ajudar. Ah, que bacana. E aí eu queria puxar uma história essa, mas antes eu queria contar para o pessoal, né? Então a gente fez o curso de Python, a Rai estava lá e até a Rai tem um print com a Mari, né? Que a Mari também é outra CDS. E aí a Mari falou assim, pô, eu tô chateado que hoje acaba o curso, né? E eu já tava, tipo, mal acostumada, toda quarta-feira a gente ter aulas, Sim, né? E aí sim. tem até esse print até hoje.
E aí a Rai, a gente tem um grupo no Telegram, que é um grupo que existe até hoje, que é um grupo para tirar dúvidas do curso, né? Como se fosse um grupo de estudos mesmo, que a gente conversa sobre outras coisas lá. E a Rai sempre ajudava muita gente lá. E sempre, nunca eu pedi nada, assim, né, Rai? Tipo, eu falei, Rai, cara, a Rai lá ajudando e compartilhava código, ajudava as pessoas e, meu, fazia um monte de coisa lá, mas as pessoas iam aprendendo com a ajuda da Rai. A Rai e o Thiago. Aí eu Tiago. falei, caramba, velho, a Rai, meu, ela ajuda demais e todo mundo na comunidade dela sabe que se você ajuda as pessoas, você tem alguma coisa comigo, você ganha alguma coisa de mim, porque é a maneira mais sincera de eu valorizar o teu tempo investido em ajudar as pessoas. E aí falei, Rai, cara, você foi incrível, você vai fazer o curso de Python do DS ao Dev comigo. Né? Aí eu dei o curso para a Rai, o curso custava 699 na época. Eu falei, não, Rai, você vai fazer, que eu quero que você continue estudando, cara, porque você dedicou o teu tempo para ajudar as pessoas, você mais do que merece. Aí a Rai entrou nesse curso, né, Rai? A gente começou a fazer o Uhum. curso, e aí depois de um certo tempo você veio para a comunidade DS, né, Rai? E aí eu quero que Sim. você conte essa história que ela é muito legal. Essa Dos história é primeiros dias que boa. você entrou, que você me É. mandou, que mensagem que você me mandou? Conta essa história. Então, eu demorei um pouquinho para entrar na comunidade, né? Assim, para mim, eu demorei, porque eu queria ter entrado, assim, no momento que eu conversei. E aí eu decidi, assim, falei, cara, eu vou pegar todo esse meu último investimento e vou investir nisso, porque para mim é o que faz sentido e não tem o que fazer, não tem mais o que fazer. Tava naquele momento de desespero, que você fica desesperado, né? Que assim, preciso trabalhar, preciso arranjar emprego, mas quero me dedicar a isso. Total. Eu falei, vou investir tudo nisso aqui e já tava mandando currículos. Aí eu esperei a comunidade abrir, entrei na comunidade e isso mandando currículo, mandando currículo. Falei, cara, vou continuar aqui, vou continuar, né? Depois de vários momentos de desespero, assim, de crises mesmo, de falar, cara, não vai dar, não vai dar. Eu falei, calma, continua que uma hora vai. E aí eu acho que já nesse período você tinha falado a frase que para mim é muito marcante, que é você só precisa de uma chance para falar. Eu falei, cara, eu só preciso de uma chance para falar. Isso ficou muito gravado em mim. Falei, eu só preciso de uma chance para falar, só preciso de uma chance para falar. Investi tudo na comunidade. E aí, qual foi o meu caminho? Eu falei, cara, eu investi todo o meu dinheiro na comunidade, cheguei pra minha mãe e conversei, falei, mãe, olha só, tô investindo, tá? Tô investindo tudo que resta aqui, Caramba. segura as coisas um tempo. Ela falou, filha, calma, a gente conversou, fez as contas, falou, calma, vai dar tudo certo. Eu falei, beleza, vai dar tudo certo. Aí entrei, e já programada assim, ó, eu consigo sobreviver uns 6, 7 meses, vou focar nisso aqui, estudar 8 horas por dia, vou focar, focar, Caracas. focar. Aí entrei na comunidade. Uma semana depois recebi uma mensagem que foi aprovado no processo seletivo. Eu falei, caraca, cara, Nossa, eu lembro dessa tudo. mensagem. Nossa, eu falei, não. E foi, acho que, não sei, acho que não foi nem uma semana, foi alguns dias depois. Eu entrei assim, recebi a Foi. mensagem, falei, cara. Aí eu mandei mensagem também, eu falei, e aí? Qual que é? Eu que tava esperando? É realmente mágico esse lugar né, que você entra e é contratado, não é possível. Não, Mas eu foi lembro muito disso. rápido. Foi muito rápido. Eu lembro que Foi você, muito tipo, rápido. obviamente, você já vinha estudando, né? Só para o Sim, pessoal sim, entender, a Rai já vinha estudando, já vinha fazendo curso de Python, a Rai fez o DS Produção também, ela já vinha estudando, sim. né? E aplicando para as vagas. Mas o que foi interessante é que quando a Rai entrou na comunidade DS, passou uns 3 dias. Aí ela me mandou mensagem, e aí, Meigro, beleza? Cara, me explica um negócio aqui. Qual que é essa mágica aqui que tem na comunidade DS que você entra e já se emprega? Como que funciona isso, né? E aí eu achei muito legal, porque putz, eu fiquei muito feliz, né, por você já estar se empregando e entrando no Sim, mercado. E foi muito engraçado, né? Tipo, como foi, se tivesse, foi. sei lá, uma aura assim, que falou, não, Foi, entrou aqui, você tá não. empregado automaticamente, né? Muito Foi o que eu falei. legal. Falei, cara, esse método funciona muito, porque tu entra e já é contratado. Foi assim. Só que aí Muito isso, bom. assim, não me atrapalhou, obviamente, não me atrapalhou o emprego, mas é aquele período que você fala, né? Que você precisa de um tempo para se moldar, né? É, Em toda uma nova uma vibe mesmo nova. de vida, porque é tudo muito corrido. Aí eu Exato. não fui igual ao Auxílio, né? Que terminou tudo Em três tudo semanas. Eu levei três um ano para semanas. gravar o curso, o Auxílio fez 3 semanas. A gente tem, não, tem que entrevistar o Auxílio também, porque é um bizarro. Foi bizarro. Mas foi isso, foi essa história. Essa história é boa. Eu gosto Legal, dessa vocês história. é legal. Uma outra, Rai, também que eu quero que você conte para o pessoal é aquela que essa me mexeu bastante comigo, tá? Essa também, Tá. essa história que você contou, ela me motivou a tomar algumas decisões de carreira que você já sabe qual que eu falei lá na comunidade DS, Uhum. mas é aquela história quando você olhou assim para a última vez para a biologia. Hum. Você lembra dessa história? Eu quero que você conte ela, porque ela é muito forte, pelo menos Sim. para mim, assim, sabe? Foi quando você falou assim, cara, biologia não dá mais para mim.
Sim. Assim, o último olhar que eu tive para biologia foi que, assim, eu sempre fui muito de ajudar, né? Isso não é de agora, eu gosto muito de ajudar. Então, eu já orientava, mesmo estando no mestrado, e não, teoricamente, né? Não poder. Tô jogando aqui, espero que ninguém da faculdade veja. Eu orientava algumas pessoas, né? Apesar de não poder. Na verdade podia. Não tô falando nada, não. Então, eu já orientava alguns alunos. E, assim, teve um período muito forte assim, na faculdade, que foi um dos motivos que contribuiu para pensar em mudar de carreira, que a biologia, assim, o curso de mestrado e doutorado lá da faculdade que eu fazia, ele fechou, teve que fechar, né? Questões Uhum. políticas, de financeiras, Sim. fechou. E aí foi um baque muito grande, dois baques, né, muito grandes. Primeiro, porque o lugar que eu me formei, pô, investi toda a minha vida, fechou, né? O curso de pós-graduação fechou. E segundo, porque eu vi pessoas da graduação desesperadas, né? Porque, assim, era Caramba. o caminho que eu iria fazer, que eu fazia, elas estavam querendo fazer. Porque eu sempre fui a pessoa que ajuda, então eu falava, cara, é isso que você quer? Se você é isso que você quer para sua vida, vamos lá. Então, Aham. resumidamente, eu orientava alunos de graduação, né? Uma pessoa em específica, eu orientava essa pessoa que para mim era, tipo, cara, a pessoa que eu ajudei a se formar, sabe? Que eu tava lá, ela foi minha primeira estagiária, então, tipo, tudo que eu conhecia eu Sim. passava para ela. E aí, acho que foi ano passado, foi, porque, né, foi o último olhar para biologia, que essa pessoa se formou, e eu fui da banca dela. E aí, esse Caramba. momento, para mim, acho que foi o último contato, assim, forte que eu tive com a biologia, porque eu fui da banca, então eu vi todo o processo de construção do TCC da pessoa, não, obviamente, não ajudei no processo de TCC, mas, tipo, todo o processo pré-TCC, né? Eu estava lá, então eu Aham. ajudei. E aí, quando eu fui da banca dessa pessoa, que para mim era o que me ligava com a biologia, para mim foi muito impactante. Tanto é que eu chorei na banca, peço perdão. Caramba. Imagina, o pessoal da banca Peço chorando, assim. perdão. Porque, pô, É, muito nossa, bom. mó da banca, mó sério, assim, de Aí a pessoa Né? falando, obrigada, galera. Aí eu chorando assim, falando, não, cara. Porque é um momento emocionante, né? Que eu falei, cara, Total. meu último contato com a biologia foi agora. Então foi um momento, assim, que para mim foi muito impactante, porque foi o momento que eu realmente me desvinculei e falei, realmente não tenho mais nenhuma ligação com isso aqui. Assim, Caramba. ligação emocional, institucional, não tenho mais nenhuma ligação. Adoro biologia, acho, tipo, admiro muito quem faz, mas para mim não faz mais sentido. Não dava Então, mais. não dava mais. Caraca, sai. Foi um momento Nossa, assim. pode falar. Foi um momento feliz, assim, sabe, quando você sente, é isso, consegui. Mas foi um momento também muito marcante, assim, que foi o momento de Rayane dos 11 anos falando, cara, é isso, foi Nossa, isso. isso sim é muito forte para mim até hoje, porque é quase que você é como se você saísse, sei lá, você saísse daquela casca ali e você brotasse numa nova vida, Sim, né? sim. E aí eu acho que o teu choro representa muito isso, né? Do tipo, cara, eu tô deixando Uhum, para trás uma vida que eu acreditava de 9, 10, 11 anos de investimento e tô sim, indo para uma vida nova, né? Que eu não sei como sim, vai ser e tal, mas que nesse momento é o que me faz bem. sim, Então, isso é exatamente. muito incrível. E eu ouvi de você, eu ouvi da Bruna, cara, é muito assim impactante para mim, sabe? E se eu não me engano, né, eu acho que foi, eu já tinha recebido o aceite da Americanas, né? Então, para mim, era toda uma construção de tipo, cara, é isso, sabe? É isso, para mim, conseguir. Foi um pensamento de. Eu sei que tem um caminho muito longo pela frente, mas foi um momento de tipo, a Rayane de um ano atrás, que estava lá desesperada, buscando oportunidade, falando, cara, eu preciso disso porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu quero fazer para minha Aham. vida. Foi isso, foi um momento assim que saiu a biologia e eu me senti uma cientista de dados. Acho que foi esse sentimento, de que eu realmente me sentia uma cientista de dados naquele momento. E aí foi isso, foi bem Nossa, que impactante. legal. Caramba, Rai. E como que foi a aprovação ali como cientista de dados norte-americanas? Assim, eu quero que você chegue Uhum. naquela mensagem do Linux lá. Mas como que foi esse processo, assim? Que você se sentiu, assim? Eu acho que, meu, você acabou de explicar um pouquinho, mas eu queria que você desse mais detalhes desse momento. Ah, foi assim, foi um momento que eu estava muito presa em algo. Rai, só recapitulando, você tinha entrado na comunidade DS, tinha Uhum, recebido uma oferta de estágio, né, em isso, dados, aí você estava trabalhando numa empresa, depois você fez uma nova mudança para o seu trabalho atual, né? isso, Então é nesse isso. período que a gente está.
Foi no momento que eu estava assim, eu quero atuar como cientista de dados, né? Então, eu comecei a mandar vários currículos, porque a empresa que eu estava é uma empresa maravilhosa, tipo, me deu várias oportunidades, mas estava um pouco me prendendo na parte de cientista de dados mesmo, porque é uma empresa que é Tá. focada em... Ih, esqueci o nome. Focada Em em análise, consultoria. consultoria, isso, era esse o nome que eu queria lembrar. E o chefe, assim, sempre me deu muitas oportunidades, muitas, muitas, muitas. Sou muito grata a isso. Só que eu sentia que eu precisava dar um passo à frente. E aí, quando eu mandei o processo, assim, para Americanas, foi quando eu me sentia, né? Porque eu tenho, assim, eu vou até falar isso aqui, porque eu acho que várias pessoas se sentem assim, eu me sinto muito incapaz. E aí, um podcast com o João, da Globo, foi o que me fez falar, cara, é isso. Foi quando abriu, assim, que aí vem a importância do podcast na minha vida, né? Tem isso também. Que legal. De que, tipo, cara, é isso, sabe? É isso. Se eu sou incapaz ou não, quem tem que decidir isso é o pessoal que vai me contratar. Eu vou Perfeito. ser sincera, vou falar, cara, eu sei fazer isso, isso, isso. Se você me der um tempo, eu vou aprender o que você quer. É isso que eu consigo fazer. Perfeito. Então, eu fui bem sincera na entrevista, eu falei, ó, sou isso, 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 consigo contribuir com isso, o que você pedir, o que você quiser de mim, eu vou conseguir, porque é isso, porque se eu não souber, eu vou aprender a fazer. E aí, quando eu recebi esse aceite, vem a parte engraçada. Para mim foi isso, foi um momento que falaram, você é capaz. Aí eu falei, Que cara, legal. eu sou... Aí foi quando caiu a ficha de falar, eu sou cientista de dados. E aí, para mim, isso foi muito especial, assim. Óbvio, por ser uma empresa grande, americana, por ser uma empresa que está falando, olha, confio no que você está me falando. Isso para mim foi muito importante, mas foi um momento que eu me senti cientista de dados, porque eu me achava muito incapaz. E aí, quando eu tive essa conversa com o João, né, eu e o João, a gente conversa muito hoje em dia, foi muito importante isso para mim, que é isso. Eu falei, cara, eu sei fazer. A Bruna também me falou muito isso. Falou, cara, você já é uma cientista de dados. Levanta sua Perfeito. cabeça e vai para É, frente. E aí foi isso. Foi essa mudança de posicionamento, assim, essa mudança de posicionamento e de visão para mim, que fez muita que diferença. legal. Que legal, Ra. E quando você teve a confirmação absoluta que você era cientista de dados? Foi quando você mandou aquela foto para mim. Conta essa história. Foi assim. Aí teve o período lá, né, que eu caí, contei no podcast, eu fiquei muito feliz. Aí fui correndo contar para minha mãe. Escorreguei, me quebrei toda, fiquei uns 2 dias sem andar. E aí, quando, assim, né? Você ainda tá muito eufórico e fala, caraca, recebi um aceite. E só que eu tava muito na cabeça de, eu só vou confirmar isso quando o equipamento chegar na minha casa. Eu falei, ninguém vai mandar o equipamento se for zoeira, que até então eu tava muito, cara, Exatamente. não acredito. Aí o equipamento chegou. Aí eu falei, pô, vou dar uma conferida aqui, né? Aí abri, na hora que eu abri o computador assim, abriu a tela do Linux. Eu falei, não. Ah, moleque, Eu falei, agora é o isso, deu vontade carimbo. de ligar já. Eu falei, não, para mim é isso. Para mim, nossa, já posso começar a trabalhar hoje. Aí abri assim, só que ele tava bloqueado, né? Que precisava de todo o onboard. Falei, droga, não consegui. Mas foi isso, foi isso. Ah, que legal, Raí. E aí depois você me mandou uma outra frase que também foi muito forte para mim. Assim, você falou assim, Meigron, cara, eu não acredito que eu tô usando um computador Linux e que eu vou programar Python, que é um negócio que eu gosto, vou fazer modelo, as pessoas vão me pagar por isso, né? Sim. Ah, Tipo, teve isso também. esse foi Ó, muito legal, porque é como eu me sinto também, né? Às vezes, pô, eu gosto de fazer isso, cara. Eu fico o dia inteiro escrevendo uhum, código, né? Fazendo os modelos e tal. E no final do mês as pessoas me pagam por isso, né? Isso é muito incrível, cara. É difícil sim. explicar, né? Sim, sim, sim. Cara, ó, isso para mim também foi um baque muito grande, que eu tava assim, mexendo, né, programando assim, fazendo umas análises assim, no Python, coisa que eu faço normalmente na minha vida. Aí deu a hora assim de sair do trabalho, eu falei, caraca, eu tava trabalhando, que doideira. Ela falou, É, cara, é isso? Não, eu fiquei, não é isso não, galera. Sério, sério, tá bom. Então tá, né? E é isso. Nada do que eu já não faço assim, por prazer, porque eu gosto realmente. Então eu abro as coisas, fico mexendo no Python, fico brincando no Python, sei lá, vou fazer alguma coisa. Tanto é que eu uso o Jupyter Notebook para escrever as coisas, sabe? Para organizar meu pensamento. caramba, que E aí, legal. eu abri, fiz a análise, aí falei, é isso, galera, trabalhei hoje. Não parece, mas trabalhei. Aí, Que aí massa, foi isso é isso. muito Aí eu fiquei em legal, né? choque. Eu fiquei em choque. Nesse dia eu fiquei, caraca, é isso, galera. É isso trabalhar com o que você gosta. Entendi agora. Entendi o sentimento. Entendi, é isso que eles falam, né? É É isso, é realmente isso. a cai a ficha quando a gente começa a viver o que as pessoas falam, né? Principalmente sobre, Uhum, ah, não, você tem que trabalhar com o que você gosta, porque você nunca vai trabalhar na vida. Aí você olha e fala assim, como assim, cara? uhum, Tem que trabalhar. Aí quando você tá realmente nessa situação, você fala, nossa, era isso, né? Realmente, eu nunca mais vou trabalhar, velho, porque eu faço aqui o que eu faria
de domingo e as pessoas me pagam no final do mês para Aham, fazer isso, cara. É tipo assim, aham. surreal, né? Nossa, isso para mim foi um baque que eu falei, não acredito, gente, não acredito. Não, mereço o pagamento, mas, cara, assim, o pensamento na minha cabeça era, faria isso aqui de graça fácil. É, bem isso. É incrível, Rai. É muito legal, adoro Nossa, muito. muito legal, Rai. E como que estão, assim, os seus estudos, teu trabalho? Como é que você está lidando com as coisas da comunidade DS? Você está participando Uhum, mais? Porque eu lembro que uma das promessas para esse ano era sim. voltar forte nos estudos, né? E você já está bem Uhum. mais participativa lá. Então, como é que tá, assim, agora a sua vida como cientista de dados, numa empresa grande, tendo que fazer bastante projetos bacanas e os seus estudos para continuar crescendo? É uma coisa assim que eu sei que eu não posso parar de estudar, porque isso me motiva, continua me motivando. Eu acho que foi você falou isso esses dias de que quando você não está estudando parece que você não está vivo, assim. E para mim é o mesmo É, sentimento. Eu preciso disso. Eu realmente preciso estudar, porque senão eu fico mal. Eu fico mal assim, num ponto de não sei até quando isso é saudável, mas eu fico mal. Se algum eu sei psicólogo como é. tiver aí, quiser ver, É, mas eu estuda realmente fico nós. mal. Estudando que eu fico mal, assim, então eu tenho que ter essa rotina. Só que eu vi que minha rotina do passado não estava funcionando mais, né? Porque, assim, você Certo, trabalha, você fica cansado e você tem que assumir isso, você tem que assumir, tô com cansado, não certeza. vai dar. Então eu tinha que me adaptar para poder saber como é que ia funcionar. Então foram assim, umas 3 semaninhas eu Com certeza. readaptando, assim, falando, ó, não, isso aqui não vai funcionar. Por exemplo, para mim não funciona estudar depois do trabalho. Não consigo, eu consigo assistir aulas, fazer não sei o que, mas estudar mesmo eu não consigo. Aí o que, que eu pensei? Vou acordar mais cedo, faço minhas coisas e estudo antes de começar o trabalho. Isso para Sim. mim funciona melhor. Então eu readaptei toda a minha rotina, né? Coloquei o Pomodoro para funcionar mesmo, que às vezes eu ignorava, mas aí eu Aham. voltei a usar o Pomodoro forte, porque funciona muito bem para mim. E aí eu tenho toda uma rotina, assim, que é bem forte de manhã, pelo menos de manhã. Eu me cobro isso, pelo menos de manhã. Então, de manhã eu acordo, limpo meu rosto, faço não sei o quê, e venho, sento 2 horas, 1 hora e meia, por dia para estudar. O que eu fiz também que melhorou muito foi não colocar prazos diários, assim, tem que estudar 1 hora por dia. É colocar prazo semanal. Então, sei lá, Legal. até domingo eu tenho que estudar 14 horas por dia, que daria 2 horas por dia, né? Eu tenho que estudar 14 horas por dia. Se eu não estudar até, sei lá, não estudei essa semana, eu tenho que estudar 14 horas no domingo, No porque esse é domingo. meu plano. Esse é meu plano. Legal. Aí isso funcionou melhor para mim, tem funcionado melhor para mim. Que Fora o jeito legal. de assistir a aula, eu até comentei com você, né, que para mim não estava mais Sim. funcionando assistir aula em velocidade rápida, para mim não estava funcionando mais, porque eu estava ficando muito desfocada, assim. Começava, então acho que não sei, falar muito rápido para mim estava me deixando, beleza, é uma aula e eu ia mexer em outra coisa. Aí eu voltei a assistir Entendi. aula devagar, então eu prezo mais essa qualidade, né? Agora eu tô prezando mais Legal. qualidade de estudo do que velocidade. Perfeito. É Perfeito, Rai. isso. E aí, os cursos da comunidade desce lá, o caminho te ajuda, né? Porque daí você sabe já o que você tem que Ajuda. estudar, os projetos que Sim, você tem que fazer, né? Tudo sim. mais organizadinho lá, né? Assim, a comunidade, eu falo isso, já falei isso milhões de vezes, eu não sou paga para fazer essa propaganda, gente. Nossa, eu não sou paga, eu juro. Mas assim, é um lugar que você tem tudo. Tudo que você precisa, você tem. Você tem um caminho, você tem pessoas, você tem conversa, você tem aulas, Você tem tudo, você tem tudo que você precisa. Eu acho que o pessoal novo que está entrando percebeu isso na primeira mentoria. E que você tem Total. tudo, cara, você tem realmente tudo. Então você tem um caminho que é o meio não só chega e fala, ó, segue isso, isso e isso. E faz. E você faz. Então, sua única dificuldade na comunidade é estudar. Que aí, né, se você já está acostumado, não é uma dificuldade tão grande. Exato. Eu acho que assim, que, cara, não tem. Eu não consigo mais encontrar elogios para a comunidade, porque eu fico muito repetitiva, já que eu falo, cara, não tem outro caminho, assim. Sei lá, eu tô pensando em fazer uma pós, mas é claramente pelo diploma, assim, porque para mim é comunidade lá em cima, assim, minha prioridade de estudo é comunidade, sempre foi. Quando eu fiz Legal, faculdade, Rai. né, entrei na faculdade de análise de sistemas, só que claramente para mim a prioridade era a comunidade. Então, se tem aula na comunidade e na faculdade, para mim a comunidade era mais importante. Por quê? Porque pode parecer meio ruim falar isso, né? Não estou desmotivando ninguém a estudar em Claro. faculdades, mas o caminho é muito mais certo, assim. Você vai, se você quer ciência de dados, você vai estudar numa visão de um cientista de dados. Você não vai ver, sei lá,
uma coisa que você nunca vai usar na sua vida, sabe? Você vai usar aquilo, você vai achar um motivo para usar aquilo. Então, isso para mim é muito importante. Tanto é que eu acho que eu tô ficando meio mal acostumada, que vai uma crítica, que é que eu não consigo mais assistir coisa que... Eu não consigo mais assistir coisa que eu sei que tá me enrolando. Isso é ruim. Olha É só, ruim. ai, caracas, que Que eu legal. falo, cara, você tá me enrolando, eu sei que você tá me enrolando. Aí falo, tá bom, fala aí de uma coisa que eu nunca vou ver na minha vida. Mas é isso, é Ah, isso. É que isso, legal, galera. Rai, que incrível. E Rai, cara, acho que tem outras histórias também, que depois a gente até pode falar, pode ter um podcast lá, um episódio de podcast do estilo Faustão lá, do Arquivo Confidencial, para a gente abrir outras histórias. Mas tem Vamos, umas muito legais, né? Mas aí vamos. eu queria fechar esse vídeo contigo, pedindo para você dar dois conselhos assim para as pessoas que querem seguir a carreira da ciência de dados, né? Seja Uhum, dentro da comunidade, seja fora, mas que as pessoas querem seguir assim. O que foi duas coisas que realmente seguraram as pontas para você, né? Porque você tá. fala muito sobre que você antigamente era uma pessoa que não acreditava em si, né? Uma pessoa que duvidava demais das suas Uhum, capacidades e tal. Então, quais são os dois conselhos que você dá para as pessoas seguirem essa trilha, essa jornada que você está sim. seguindo, né? Tá, o primeiro, assim, para mim é bem óbvio, que é a consistência nos estudos. Tipo, seja consistente. Seja consistente ao ponto de te incomodar quando você não faz aquilo. Isso para mim é muito importante. Como eu disse, eu sempre fui uma pessoa que estudou muito, mas eu não tinha consistência. Então eu podia assim, fiquei uma semana sem estudar, depois eu volto e estudo 3 vezes mais. Mas você ter esse comportamento, né, de Sim, rotina de estudar é muito importante e faz total diferença. Acho que eu não conheço uma pessoa que entrou na comunidade, conheceu o método, adquiriu essa rotina que fala que essa rotina não funciona. Funciona e é muito importante. Então tenha consistência nos seus estudos. E a segunda é algo mais psicológico, que é no sentido de que não deixe essa rotina deixar seu psicológico ruim, no sentido legal. de que assim, vai ter momentos que você não vai conseguir, e aceite isso. Aceite assim, de falar, eu não vou conseguir agora, vou dar uma pausa, porque senão eu vou pirar. Isso acontece muito, principalmente quando você está no momento de transição de carreira, e principalmente quando você não trabalha. Quando você realmente não está trabalhando, acho que isso aconteceu comigo, Sim, aconteceu com o Valcílio, é, que, que você estuda por necessidade e rapidez, assim, então você aceita qualquer coisa que vinha lucro. E quando você para, né, e aceita que você tá no momento que você precisa de um tempo seu, né, pessoal mesmo, um momento, sei lá, de dar uma volta na praia, de não vou estudar hoje, tudo bem aceitar isso, mas no sentido de tudo bem, não se cobre, mas também não perca. uhum, É muito difícil entender isso, né? Eu acho que quem passa sim, por isso sabe, que é no sentido de que não deixe também isso ser uma desculpa para você não estudar. Que aí tá o ponto que é uma perfeito. linha muito tênue entre você realmente estar mal e não estar conseguindo naquele momento e você tá dando uma desculpinha de, hoje estou muito mal, não vou estudar. Então, acho que é isso. Se conheçam. Acho que essa seria a segunda dica, resumidamente. Se conheçam ao ponto de você saber quando você está fingindo para si mesmo ou quando você realmente está muito mal. Acho que isso é muito importante. São essas duas dicas. Ah, legal, Rai. Rai, muito obrigado pelo papo, meu, incrível. Quem quiser acompanhar mais da Rai, a gente tem um podcast juntos, então toda sexta-feira a gente publica lá no Spotify, e aí os Uhum. vídeos vão aqui para o YouTube também para vocês verem os bastidores. Né? Acho que a gente tem bastante planejamento, o nosso 2022 está incrível, né, Rai? A gente tem Sim, coisas é novas muito para bom. trazer, né? E eu também queria deixar aberto, assim, para quem quiser falar com a Rai, quiser falar comigo, a Rai super ajuda. Então, eu vou deixar aqui o LinkedIn dela. Por Pode favor. deixar o Instagram também, Rai? Pode deixar Vou tudo. deixar o Instagram da Rai também. Conversem com ela, tá, gente? Se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, a Rai é super solista. Eu não vou dizer que a Rai vai responder todo mundo de primeira, porque, obviamente, ela também tem as coisas delas para fazer. Mas o que eu falo para vocês, eu falo para ela, né? Tipo, manda mensagem lá e espere um pouquinho, porque muita gente acaba entrando em contato e eu tenho assim, horas do meu dia separado para ajudar as pessoas. Independe das pessoas, da onde elas vêm, se elas são da comunidade, se são do Instagram, não importa. Eu preciso ajudar as pessoas durante um tempo. Uhum. Então, aguenta um pouquinho lá, não seja aquela pessoa chata, né? A gente teve pessoas assim que Meigro, você não me responde, não sei o quê, eu vou lá e bloqueio, viu? Se vocês começarem a me cobrar, eu bloqueio vocês. Então, espera um pouquinho, manda mensagem, aguenta um pouco que eu vou lá ajudar. E aí a Rai, mesma coisa, manda mensagem para ela, conversa com ela, troca uma ideia.
que mais do que ouvir eu falando o caminho, eu acho que quem está mais trilhando o caminho mesmo nesse mesmo momento, acho que vai acabar ajudando vocês de uma outra forma, tá? Então, vou deixar aqui os contatos na descrição desse vídeo para vocês falarem com a Rai quando vocês precisarem, tá bom? Pode me chamar, gente, por Rai, favor. obrigado, viu, Rai, pelo momento, Não, eu que obrigado aí agradeço. pela história, e a gente vamos fazer um arquivo confidencial seu, das outras histórias que não Vamos, deu para contar aqui. vamos, gente. Tem muita Obrigado, história boa. Rai. Obrigada a você. Beijo para você. Beijão. Até mais. Tchau, tchau, galera.